9h16, 31 de março do ano de 2025. Tá começando. Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala mesmo? Fala. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, rádio ouvintes de Cruz Alta. Bom dia, rádio ouvintes da região. Bom dia aí o pessoal aí do Ponto Crítico. E agora, então, a partir de agora, desse momento, estamos conectados ao vivo e a cores pelo Fala Doutor. Aí comigo aí, doutor Paulo Viesili, ao vivo e a cores. Você que está em casa, podendo acessar o Instagram, Facebook, então nos conecte aí no Facebook, no Instagram, aí que nós já estamos ao vivo e a cores aqui no ar aqui, para mais um Fala Doutor com dicas sobre saúde. Pessoal, quem quiser me seguir no meu Instagram, Dr. Paulo Viesili, tá bom? Facebook também, da Rádio Cruz Alta, e também aí tem aí do Paulinho Barcelos, que nós estamos aí integrados ao vivo e a cores, trazendo mais dicas de saúde, trazendo aí um pouco mais aí de dicas para uma vida melhor, uma vida mais calma, uma vida mais tranquila. Com poucas coisas e coisas simples sobre saúde, nós temos muita saúde, muita saúde. Muitas vezes as pessoas acham que saúde são coisas complexas, remédios complexos, máquinas, exames complexos, e a bem da verdade não é, né? Antes de mais nada, quero dar os parabéns aí ao evento do carnaval, que é o segundo maior carnaval aí do interior do estado do Rio Grande do Sul, Cruz Alta. Parabéns aí à administração, à prefeitura, parabéns à Liga das Escolas de Samba, parabéns aí à Vitoriosa, a Imperatriz, não é isso? A Imperatriz da Zona Norte, exatamente, né? Parabéns aí, tenho muitos amigos lá, parabéns à vice-campeã Beco, um abraço. O Beco deu um salto, né? De quarto para o segundo lugar, deu um salto aí. Então parabéns a todos vocês, a todas as escolas, que não é fácil ficar um ano inteiro trabalhando, se esforçando, faz rifa daqui, faz rifa de lá, galeto daqui, galeto de lá, para conseguir fundos, para conseguir justamente nesse momento fazer um belo carnaval para Cruz Alta. Afinal de contas, as pessoas gostam, o pessoal foi lá e aconteceu quase que um milagre, né? Choveu antes e depois parou bem no início do desfile, coisa bem boa. Acho que não deve ter prejudicado muito. Tu tava lá, né, Paulinho? Tava e qual lá. foi a tua impressão, Paulinho? As melhores possíveis, achei Coisa tudo bem bom, boa, né? Coisa não bem tava boa. trabalhando, só tava curtindo e aproveitando, né? Que milagre, tu não tava trabalhando? No fundo eu tava trabalhando também, mas não no microfone. Não no microfone. É mesmo, sabe que é um milagre mesmo? Agora que ele cedeu. É verdade, eu sei, eu já tinha me dado conta já no sábado. Bem, o Fala Doutor está no ar num oferecimento de Instituto Cruz Altense de Cardiologia, o ICA, ou ICCA, há 25 anos cuidando do seu coração, da sua saúde. Laboratório Novitar. O Laboratório Novitar tem experiência e inovação no cuidado com a sua saúde. Fala, doutor. Falo mesmo. Pessoal, nós estamos aí na última segunda-feira de março. Já, né? Bem, logo estamos aí com um Feliz Natal de novo, viu? Mas vamos lá, última segunda-feira de março. Março, nós dedicamos aí à saúde da mulher, que nós não vamos falar aí ao longo do ano, claro, nós sempre estaremos reforçando, falando, repetindo assuntos que é bem importante, né? E então a gente, como é a última segunda-feira de março, nós muitas vezes nós terminamos os programas e as pessoas mandam muitas perguntas para nós e comentários, e como o tempo é limitado, a gente acaba não respondendo naquele momento. Aí o que nós fizemos? Nós elaboramos uma relação de todas as perguntas, de todos os comentários, e, para minha surpresa, muitas perguntas e muitos comentários. E eu selecionei umas principais, as mais importantes, as de maior demanda, para nós poder trazer de volta aqui, fazer um amparado geral, assim, fazer um resumão sobre saúde. Então, muito legal.
E aos poucos também nós estaremos colocando no Instagram ou no Facebook, através de cards, essas perguntas e as devidas respostas através de dicas, maneira de dicas, tá bom? Viu como o doutor fica bem charmoso de óculos, né? Impressionante, olha aqui, ó. Já é doutor, fica professoral, entendeu? De óculos. Tô me olhando ali, ó. Todo mundo se olhando. Autoestima é tudo, né? Autoestima é tudo. Autoestima é bom porque ele economiza muitas horas de terapia. E de remédio também, né? E de remédio também. Autoestima é tudo. Tu te acha bonito, Paulinho? Eu acho. Eu acho mesmo. Não, e professoral, né? E de óculos, sei lá, já é inteligente. De óculos fica super inteligente. Vocês viram, né, que eu fiz uma pergunta pra ele e ele mandou o assunto pra mim, né? Claro. Ele botou de volta. Estamos aqui com a participação do meu companheiro Jonatas Klaff, que está aqui nos auxiliando. Esse não vale tu perguntar se ele te acha bonito, tá? Esse é o não pode perguntar. Ele é mais bonito que eu, né? Não, na verdade ele é mais bonito que todo mundo. Quer dizer, Mari, com todo respeito, mas é mais bonito que tá no estúdio aqui. É verdade. Deu sorte ele, viu? Deu sorte. Né? Isso é uma questão divina, doutor. Como é que o senhor explica biologicamente a beleza? Mas sabe o que é, Paulinho? Muita gente nasce bonita e fica feia. E muita gente nasce feia e fica bonita. Por que isso acontece? Porque, ao meu ver, além da questão genética, paterna e materna, que nos deixa belos, né? O formato do rosto, o corte de cabelo aqui ou ali, a gente tem também as condições de como a gente se porta, né? Por exemplo, não tem como comparar uma pessoa que fuma como uma pessoa que não fuma. Obviamente que a pessoa que fuma, ela vai ficar com o rosto muito mais marcado daquelas que não fumam, obviamente, né? Outra coisa também é falta d'água, desidratação crônica, as pessoas ficam com o rosto murcho, né? Que fica com o rosto bastante marcado. Outra coisa que deixa a pessoa muito envelhecida, além da desidratação e o cigarro, é o álcool em excesso. Álcool em excesso acaba deixando a pessoa mais envelhecida. E falta de exercício. Sim, o exercício rejuvenesce ou retarda o envelhecimento. Então nós, sem querer, nós saímos assim do nosso comentário, mas é bom. Mas são coisas de saúde, né, que são importantes. Sabe, doutor, assim, antes de entrar no assunto da mulher, um amigo meu ontem me confidenciou, tomara que ele não esteja ouvindo o programa. Porque é fofoca, né? Se eu falar uma coisa, mas ele confidenciou, é uma confidência. E ele falou assim: eu não posso que descubram que eu fumo. Daí eu disse assim, daí eu disse assim, lamento, vai ter que comprar 1 tonelada de house e chiclete, mas dá pra ver o cheiro de longe pra quem não fuma. Exatamente. Mas fulano não pode saber que eu fumo. Eu disse, mas ela já sabe, porque tu chega com o cheiro. O bafo, o cheiro nas mãos, nas roupas, é impossível. Fica impregnado o cheiro, né? E outra, a pessoa que fuma, não é por maldade que eu tô falando, ela não se dá conta do cheiro. Não sei, porque acostuma. Exatamente. E quem não fuma, de cara já nota, entendeu? Acostuma. É verdade. E você em casa, você se acha feio ou você se acha bonito? Você se acha feio? Você se acha feia? A senhora aí em casa, você se acha feia? Você se acha feia, horrorosa? Né? Manda aqui um like para nós, aqui, manda um comentário aqui se você se acha feia, se você se acha bonita, que conforme for nós vamos fazer um programa só sobre autoestima em relação à beleza, a beleza externa, porque nós vai ter vários programas falando da beleza interna, né? Obviamente que a beleza interna reflete na beleza externa, obviamente, a pessoa que se sente bem, se sente agradável, a pessoa que tem prazer de si mesma, com certeza ela até pode ser feia, mas ela vê que ela é uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que ela é simpática, tem empatia, é uma pessoa atrativa. Por outro lado, uma pessoa pode ser muito bonita, pode ser muito linda, mas se dentro dela as coisas não estão bem, ela reflete esse não bem e as pessoas vão notar, nossa, como ela é carrancuda, como ela é ruim, como ela é má, como ela é triste, nossa, parece que onde ela anda uma sombra junto, uma nuvem junto. Então tem esse viés da vida aí. Se você se acha bonita ou feia, manda um comentário para nós aqui, por favor, certo? Vamos lá, pessoal. Já tem gente mandando aqui, mas não... Mas é para mandar mesmo, mas não estão falando de beleza, estão falando de amor, eu me amo e tal, assim. Né? A gente quando fala que se ama, a gente tá
aceitando a condição física e a beleza que se é, seja uma beleza menos bela ou mais bela, mas só o fato de se amar, isso é fundamental. Feliz é aquele que se ama, viu? Do jeito que se é, tá? Sem padrão, tá? Sem padrão. Cada pessoa tem uma beleza e, infelizmente, aí a mídia fora, aí as pessoas, as culturas, a nossa sociedade tem a mania de impor padrão de estética, padrão de beleza, né? Eu acho que é o maior problema, né? Que nem a Gisele Bündchen, ela é linda, mas querer dizer que a mulher ela é o padrão de beleza, não é, né? Para a Gisele Bündchen, ela é o padrão de beleza para ela, mas para outra mulher é outro padrão, assim sucessivamente, viu? Porque as pessoas têm as suas constituições genéticas, umas são mais altas, outras são mais baixas, umas têm o quadril mais largo, outra tem o quadril mais estreito, uma tem o busto maior, outra tem o busto menor. Então aí vai variando, uns são cabelos longos, outros são cabelos crespos, né? Então as coisas vão variando, né? Conforme a genética e o cuidado com o corpo. Então nós não temos um padrão de beleza. O nosso padrão de beleza é não ter padrão de beleza. Isso também já é uma dica para as mulheres, viu, mulheres? Porque tem aquela premissa que as mulheres, elas não se arrumam para si, elas se arrumam para as outras. Será que é verdade isso? Eu acho que é verdade. É verdade isso? Eu acho que é verdade eu acho isso? Que o homem que se arruma para si. As mulheres se arrumam para os outros. Tu te arruma para si, Paulinho? Claro. Eu boto qualquer camisa. Exatamente. Eu boto qualquer coisa que me faça bem na hora e se gostaram, gostaram. E se não gostaram, o problema é de quem não gostou. Até a Brenda me cutuca. Quando vai lá fazer o programa, cuidado, tá repetindo muitas mesmas camisas. Eu adoro, por exemplo, camisa preta. Camiseta preta, eu tenho vários tipos de camiseta preta. Gola alta, gola baixa, manga comprida. Mas é preta. Mas é todas pretas. Aí parece que é sempre a mesma camisa. Sempre a mesma, não é? Acontece. E quando eu gosto de uma roupa, normalmente eu compro 2 ou mais peças iguais, porque eu gostei de usar aquilo ali, então daí parece... Quando estraga... fica aquela mesma, entendeu? Enfim, eu sou repetitivo mesmo. Eu boto qualquer camisa, qualquer calça e deu. A Brenda, de vez em quando, fala, tu tá repetindo muita roupa, não dá. É verdade. Pessoal, vamos lá então, depois desse preâmbulo, depois dessa conversa, que é muito legal, gostei muito dessa conversa. Então, um ponto que, obviamente, que pesou bastante, um ponto que muito atraiu, né? Bastante perguntas, bastante comentários, né? Em relação aos exames preventivos, tá? Exames preventivos das mulheres, viu? Então isso é fundamental, porque esses exames preventivos previnem o câncer de mama, câncer de colo de útero, né? Várias coisas, então isso aí é bem importante. Então não esqueça que a mulher, né? A partir daí, a mulher tem que fazer o Papa Nicolau, certo? A partir dos 24, 25 anos, até 60 e poucos anos, tem que fazer o Papa Nicolau. E ela pode fazer de 3 em 3 anos, viu? Né? As primeiras, quanto mais nova aí, de ano em ano, mas depois fica mais experiente, mais velha, pode ser de 3 em 3 anos. Aonde fazer o Papa Nicolau? Ali na ASESF, na Estratégia de Saúde da Família, nos postinhos, como as pessoas gostam de dizer, ali estão as informações. Geralmente pode fazer ou nos postinhos ou então no Centro Materno Infantil, no Centro da Saúde da Mulher aqui em Cruz Alta, tá? Você que é de outra cidade, você que é de outro estado, todas as cidades têm as Estratégias de Saúde da Família e tem aí um centro aí regulador sobre a saúde da mulher. Então vocês podem se informar ali e fazer. Se a senhora já fez, meus parabéns. Se a senhora ainda não fez, vamos lá. Vamos fazer, porque é de graça, é gratuito. Alguém vai dizer, não é de graça nada, eu pago imposto e é obrigação do governo. É uma política pública, né? Se o governo não tivesse essa política pública, não teria. Mas como é uma política pública do governo federal, e isso, obviamente, o governo está preocupado em cuidar da saúde da nossa população feminina, tá certo? Outro exame que também nós podemos fazer, que é bem importante, é a mamografia. A mamografia a partir aí dos 40, 45 anos, até saiu uma confusão aí, acho que 2, 3 meses atrás, uma nova resolução no Ministério da Saúde, dizendo que as mamografias tinham que ser de preferência a partir dos 50. Tá? Então isso caiu um pouco de terra, houve muito comentário, porque tem mulheres com câncer de mama precoce, principalmente as que têm história familiar, alto risco. Então, isso é sempre interessante, tá certo? Então, e também as mulheres têm que ver como é que estão o colesterol,
como é que está a glicose, como é que estão os triglicerídeos e também como é que estão os hormônios. Mas tudo isso, obviamente que os hormônios femininos, né? Mas tudo isso aí, então, o médico da ESF vai providenciar isso para vocês pelo menos uma vez por ano aí, tá? Então, sempre tem que estar em contato ali com o médico da ESF, tá? Que é o médico bem responsável. Falar nisso, nós vamos fazer um programa só sobre a estrutura do Sistema Único de Saúde, porque muitas pessoas não conhecem a estrutura a estrutura do nosso sistema de saúde, né? Confundem UPA com as estratégias de saúde da família, confundem unidade básica, há uma confusão e a gente vai explicar aí direitinho aí numa outra oportunidade. Então tá, pessoal, prevenção da mulher, exames preventivos, Papa Nicolau, certo? Papa Nicolau, principalmente a partir aí dos 24 anos, mamografia a partir dos 40, tá certo? E outro exame, não é exame, mas também é preventivo, é a vacina do HPV, a parte das meninas a partir de 9 anos, tá certo, gente? É bem importante. Nós já falamos, mas vamos repetir. A vacina do HPV previne a infecção do vírus, tá? E a prevenção e prevenindo o vírus, previne aí o câncer do colo uterino, porque o câncer do colo uterino, em 90% é produzido aí pelo vírus papilomavírus, tá? Vírus papilomavírus. Então, por favor, se previnam. As vacinas já estão à disposição aí nas estratégias de saúde da família, certo? E vai lá, se informe, leve a sua filha, leve o seu filho, o adolescente para fazer a vacinação. É bem importante. Converse com o médico, converse com a enfermeira. Se você tem dúvida, se você está com contato com algum negacionista que odeia a vacina, converse com outra pessoa que não é negacionista, tá? Não fique aí achando aí que todas as vacinas são prejudiciais, etc e tal. Não é, as vacinas todas são seguras, são muito seguras. Nós vamos fazer um programa só sobre vacina, mesmo porque agora a partir de abril já começa a vacinação aí da gripe, que dia 7, né? Que é bem importante, tá? Muito bem. Uma segunda assunto que teve muita discussão, bastante discussão, né? Foi muito legal, é a questão ainda como identificar e aliviar os sintomas da menopausa, né? Menopausa, que é a falência hormonal, falência ovariana na mulher, que isso é normal, a partir dos 45 anos é normal, é fisiológico, embora normal fisiológico, dá muito sintoma, né? Ondas de calor, insônia, irritabilidade, né? Secura vaginal, ganho de peso, diminuição do libido. Então, muitas vezes isso deixa as mulheres bastante atormentadas, né? E nós, homens, desconhecemos isso, achamos que é frescura, vai pescar que isso passa, né? Tá reinando, a fulana hoje amanheceu reinando, né? E nem fala com ela que hoje ela tá pelas tamancas. A gente escuta muito isso, né? Mas não é um fenômeno biológico, de fato, as nossas mulheres sofrem bastante com isso. Tem umas que não, tem umas que é mais light, mais leve, mas tem outras que é bastante forte, né? E como melhorar isso, né? Como melhorar? Através de uma boa alimentação, tá? Por exemplo, tem bastante coisa que nós podemos fazer que alivia os sintomas da menopausa, viu? E aliviam mesmo, né? Alivia bastante, né? Por exemplo, reduza o consumo de açúcar e ultraprocessados. Incrível que até nisso o excesso de açúcar e ultraprocessado ele atua piorando os sintomas da menopausa da mulher. Muito interessante isso aí, né? Reduza o nível de açúcar e ultraprocessados. O que é um ultraprocessado? Aqueles alimentos muito faturados, né? Salame, aquelas coisas, etc e tal, os biscoitos, aquelas coisinhas de embalagens ultraprocessadas, né? Então, evite os ultraprocessados. Que tipo de alimento diminui os sintomas da menopausa? Os derivados de soja, a linhaça, tem muita mulher que gosta de tomar linhaça, comer linhaça, né? É muito interessante. A castanha
castanha, né? Castanha, nozes também ajuda bastante a aliviar. Azeite, abacate. Claro que aí você não vai comer 1 quilo de abacate, nem vai tomar 1 litro de azeite, né? Claro que sempre pouquinho, isso alivia bastante, né? Outra coisa que alivia muito os sintomas é dormir bem. Apesar do que a menopausa dá insônia, mas você fazer uma higiene mental para dormir, dormindo melhor, você também diminui os efeitos, porque se você, por um lado, tem a insônia da menopausa, mais os sintomas da menopausa, no outro dia tá um bagaço, né? Tá super cansada, tá abatida, né? Então é importante que regularize o sono. E praticar exercício físico, né? Lá vem de novo a gente falar sobre exercício físico, né? Gente, exercício físico só não pode fazer quem tá morto, tá? Quem tá morto não faz, mas o resto todo mundo tem que fazer e tem altos benefícios, inclusive para diminuir os efeitos da menopausa, é bem importante, certo? Uma pergunta que saiu para nós e nós não comentamos no programa é sobre uma doença que acomete as mulheres e que incomoda muito, que é a endometriose, né? A endometriose, que bicho é esse, endometriose? A endometriose é o crescimento do tecido uterino fora do útero. Ele pode crescer em qualquer lugar, dentro da barriga, junto ali com as vísceras, com as tripas, melhor falando. Ele, inclusive, até nos pulmões, ele pode crescer, viu? Até no cérebro ele pode crescer, que é o tecido uterino fora do útero. E, obviamente, que quando a mulher cicla na relação menstrual, essas células também têm aí as suas participações e dá muita cólica, muita menstruação, né? Dá também dor durante as relações sexuais e também dá muita dificuldade para engravidar. Obviamente que endometriose, o diagnóstico é feito iniciando lá no médico da estratégia de saúde da família. Ele desconfia que tem endometriose, porque a clínica é muito rica, é muito cheia de detalhes, e ele pede um ultrassom, obviamente pede aí a carga hormonal, encaminha para o ginecologista da rede, na nossa rede SUS, e ele vai fazer o diagnóstico definitivo e ver como é que se trata. Algumas mulheres têm até que tirar o útero, tá? Tem até que tirar esses tecidos aí, de que não é simples. Então a endometriose é o crescimento de tecido uterino fora do útero, né? Ainda bem que não é muito frequente, não é raro, mas não é muito frequente, porque as mulheres sofrem bastante com endometriose, certo? Um quarto ponto bem importante, uma dica bem importante para nós aí é como evitar infecções urinárias frequentes, né? As mulheres muito reclamam bastante de infecção urinária. Por que mulher dá muito mais infecção urinária do que o homem? Porque o homem tem o pênis, né? O homem tem o pênis em média aí 10, 12, 14 centímetros de distância, né? Até o orifício externo. E a mulher não, é 1 centímetro, que é o canal uretral, 1 centímetro só. Está muito próximo ali da vulva, da vagina, muito próximo ali de contaminantes, Então é mais comum infecção urinária na mulher do que no homem, tá? Então isso é uma coisa que tem como prevenir. Uma das dicas para prevenir é beber bastante água, certo? Porque aí mantém bastante o volume urinário e as bactérias ali na vagina, no canal vaginal e na uretra ali acaba então não se acumulando, não colonizando. E a mulher tomando bastante água acaba eliminando essas bactérias, certo? Então, bastante água, em torno de 2 litros por dia, ajuda bastante, certo? Né? Obviamente que fazer a higiene após a relação sexual, né, gente? Isso aqui é uma dica bem importante, uma dica óbvia, mas muitas pessoas não fazem a higiene
porque tem fungo, tem bactérias, né? Tem bastante organismo ali que acaba ali, então, se alocando ali, né? Então, por exemplo, as pessoas namoram no início da noite, lá, tipo 10 da noite, meia-noite, e depois vão dormir, só vão fazer higiene de manhã cedo. Não dá, fica a noite inteira sem fazer a higiene, né? Então tem que fazer a higiene após a relação sexual, bem importante, tá? Outra dica para evitar infecção urinária: evitar roupas íntimas sintéticas, tá? De preferência a roupa íntima de algodão, tá? E também evitar roupas muito apertadas, tá ok? Isso é uma coisa bem importante. E ainda outra dica para evitar infecção urinária: evitar ficar segurando a urina por muito tempo. Por quê? Tá? Porque a urina acumulada, ela é uma colônia, ela serve para que outras bactérias entrem na urina e elas acabam tendo um alto crescimento dentro da bexiga ou ali no xixi ali, né? Então, evitar ficar segurando o xixi. Deu vontade, no geral as pessoas urinam de 4 em 4 horas, tá? No geral de 4 em 4 horas, tá certo? Algumas de 8 em 8, de 6 em 6. Então vai depender da quantidade de água que você toma, se vai tomar algum diurético, quer dizer, se vai tomar chimarrão, vai ficar urinando o tempo todo. Se está bebendo, vai urinar mais ainda o tempo todo, né? Mas no geral, as pessoas que tomam bastante água urinam de 4 em 4 horas. E a cor da urina bem clarinha, certo? Muito bem, um quinto ponto que é bem... nos trouxe também bastante comentário, e é um dos comentários assim que mexe muito com a gente, né? Mexe muito com a dinâmica de casa, né? A questão de saúde mental, né? E o estresse, saúde mental, o estresse. Por que as mulheres estão ficando mais estressadas do que os homens? Por que as mulheres são mais estressadas do que os homens? Tu acha, Paulinho, que as mulheres são mais estressadas do que os homens? Tu concorda? A resposta é sim, meritíssimo. Eu senti aí que ele respondeu muito rápido. Não, mas é que são mesmo. Elas, como elas têm elas são, o senhor mesmo falou no programa, elas são mais complexas. Tem o porquê. Elas têm mais situações hormonais diferentes, elas são colocadas a mais situações de pressão. Então, como elas têm mais situações de pressão, eu vou te dizer uma coisa: imagina que o homem, muitos fazem isso quando tem às vezes a perda da esposa, né, por um luto e tal, que acabam criando os filhos. Aqueles homens se tornam neuróticos também. É muito normal isso. Por quê? Porque dá conta da casa, dá conta dos filhos, dá conta do trabalho e ainda da vida pessoal, não é fácil, não é para qualquer um. Não é, não. Exatamente, Paulinho. Perfeito as Fui bem, professor. Aprendi o que o senhor aprendeu. falou. Muito legal. Realmente, Paulinho, realmente é isso aí, né? Então, as mulheres enfrentam mais ansiedade e mais depressão devido, além das cargas hormonais que elas são submetidas, né, muito mais que os homens, também a sobrecarga de responsabilidade, né, bem que vocês, Paulinho falou aí, né, e isso a gente vem trazendo. Então, elas fazem às vezes 3 turnos, trabalho manhã, tarde e noite, ou trabalho manhã, tarde, chega em casa à noite, tem que cuidar das crianças, da comida, da roupa, da casa, e ainda o chato do marido está reclamando que a janta está atrasada, né? Ou então que ela não está bem vestida, que ela não está cheirosa, dá licença, né? E acaba não fazendo nada. Muitos homens ficam sentados no sofá, vendo o jogo, vendo televisão, ou no WhatsApp ali, e em vez de ajudar que é bom, não. Veja que ajudar que é bom, não, né? Você que é pai, está nos escutando aí, nos vendo, você ajuda em casa? Você ajuda em casa? Você ajuda as crianças a estudar? Você ajuda a fazer os temas? Você checa o caderno das crianças? Você já acompanhou a leitura de um texto que as crianças estão estudando no colégio para ver se eles estão lendo direitinho, se está faltando alguma ajuda? Você costuma a se preocupar com os temas em casa, ou você fica num sofá com o celular, aí você acaba dando o celular para a criança no outro sofá, fingindo que está tudo bem, aí a criança não incomoda porque está no celular? Como é que é? Você, de qual dos dois você faz aí, né? Não é à toa que proibir o celular nas escolas, viu? Isso aí é uma coisa que a gente já vinha falando há muito tempo atrás, desse poder deletério
do celular aí nas escolas e em casa também, né? Você que é pai, você senta no chão para brincar com as crianças, brincar de comidinha, de carrinho, de desenhar, pintar. Você tem essa interação com as crianças? Você já se ofereceu para ajudar a sua esposa nas roupas, a passar, guardar, dobrar, lavar, a botar na cerca? Você já se ofereceu para lavar a louça, secar a louça, varrer a cozinha, arrumar as camas, tirar o pó? Você já se ofereceu para fazer isso? Então, nós homens temos que também ajudar, viu? Essa questão cultural que o homem ganha dinheiro e a mulher cuida da casa, isso não é bem assim, tá? É uma cultura, sim, de fato, isso existe, mas nós podemos mudar essas questões culturais. Eu, por exemplo, eu sou o legítimo dono de casa, eu sei fazer tudo. Eu aprendi e eu sei fazer tudo. E eu tentei ensinar os meus guris a fazer de tudo. Enquanto eles moravam em casa, eles não faziam. Agora que estão morando sozinhos, estão se dando conta. Aprenderam a cozinhar, aprenderam a lavar roupa, a guardar as roupas, a organizar a casa. Eles viram que depende deles, né? Então isso é importante que os homens também tenham essa capacidade, né? Essa habilidade de fazer os afazeres domésticos. E não ficar aí dizendo aí que as mulheres, só elas que são responsáveis. Então, dicas para melhorar a saúde da mulher, vamos lá. Separe momentos para si mesma, certo? Separe aí uma ou duas vezes por semana, momentos só para a senhora, para refletir, para pensar, né? Para botar as suas coisas em dia. Mas não é para ficar refletindo sobre os filhos ou sobre o marido. Não, é sobre si mesma, sobre as suas insatisfações, por que anda insatisfeita, ou até mesmo pelas suas satisfações, por que está satisfeita, né? Então separe um momento, eu chamo de momento cá com os meus botões, né? Momento cá com os botões, com os botões, por que há necessidade de pensar em si, guardar para si certo momento, né? Nesse momento, né, separe esses momentos, você pode praticar um esporte, praticar um hobby, fazer uma caminhada, né, fazer alguma coisa, momentos de reflexão, fazer aí fazer uma mentalização, né, para si mesmo, etc e tal. A segunda dica é durma bem, tem que dormir, gente, tem que dormir, sono bom é de 7 a 8 horas por noite, de 6 a 8, tá? Depois aí dos 50 anos, geralmente são 6 horas, e antes dos 50 anos, aí geralmente aí é 8 horas para dormir. Tu precisa de quantas horas para dormir, Paulinho? 7 horas. 7 horas. 6 fica bom, tudo bem, mas fica um pouquinho, eu fico sonolento às vezes, principalmente depois do almoço. Mas quando eu durmo 7 horas, fica tranquilo. Eu preciso de 6 horas. Mas se eu dormir 4 horas, eu toco o dia igual, entendeu? 4. Sim, mas tenta fazer isso todos os dias. Não, todos os dias não, mas um dia ou outro, mas não como na juventude, né? Um dia ou outro. Por que isso, doutor? Isso aí podia me responder depois, entendeu? Por que o jovem dorme 3, 4 horas, fica lá jogando videogame até as 3 da madrugada, acorda às 6 e tá inteiraço? E nós fizemos isso aí... Diz tu que tá inteiraço. Diz tu, esse é um grande problema, tá? Fazendo um parênteses aqui, muito bom que tu colocou, excelente. A gurizada aí que fica no videogame? Nos videogames ou nos Instagram da vida aí, nesses aplicativos aí, vara à noite, no outro dia tá imprestável, de mau humor, não consegue dormir, né? E geralmente vira a noite pelo dia, não consegue estudar, não consegue produzir, fica confuso, aí vai indo até que ele acostuma ficar acordado, produtivo à noite e imprestável durante o dia. Da ansiedade, depressão, isso aí, obviamente que isso aí gera uma doença mental grave, tá? Então isso é bem importante. E a gurizada é medonha, eles são rebeldes, ficam bravos, se fala, tem liberdade, eu faço o que eu quero da minha vida. Tudo bem, pode até fazer o que quiser da vida, mas tem que respeitar limites biológicos, né? Respeitar limites biológicos. Voltando para a mulherada, mais uma vez, melhorar a saúde mental. Adivinha o que é? Exercício físico. Não adianta, gente. O exercício físico aqui vai estar em todas, tá? Inclusive uma caminhada aí, regra do 3 vezes por semana, 30 minutos, 3 quilômetros, regra do 3, vamos lá, 3 vezes por semana, dia sim, dia não. Caminhar aí 30 minutos, fazer 30 quadras ou
3 quilômetros, 1 quadra por minuto. Isso aí é fundamental. Isso libera um horror de hormônios, ajuda no nosso organismo, em todo o corpo, né? E se você anda angustiada, anda nervosa, não consegue controlar as emoções, né? Está na hora aí de procurar uma psicóloga. Converse na sua ESF, na sua estratégia de saúde com a enfermeira ou com o médico da ESF. Diga que você está muito angustiada, muito triste, está depressiva, está chororenta, qualquer coisinha chora e você quer buscar uma avaliação psicológica. Tem aí as psicólogas da prefeitura, tem os centros de apoio psicológicos, os CAPs, tá? Os centros de apoio psicológico, tem as psicólogas, e aí que é muito interessante você procurar ajuda. Aí alguém vai dizer, geralmente os homens, né? Eu não vou procurar psicólogo, isso é coisa para louco, isso aí é frescura. Atenção, homens, parem com isso, parem com essas frases de impacto negativo. Se a sua esposa está dizendo que ela anda triste, preste atenção, pô. Se a sua esposa anda chorenta, anda chororosa, não vai lá humilhar ela, criticar ela, né? Não vai lá aumentar essa carga. Se preocupe, acolhe ela. Por que ela está assim? O que está acontecendo? Vamos lá, vamos resolver, vamos te ajudar. Vai lá procurar ela, mas não fica lá zoando ela, criticando ela, deixando ela mais insegura, mais instável emocionalmente. E se ela disser para você que tem uma consulta com a psicóloga marcada, dê os parabéns para ela, porque é uma iniciativa que ela está tomando de se ajudar, e ela melhorando, vai melhorar teu lar, cara, vai melhorar para ti também. Então, atenção, homens, tá? Não sejam preconceituosos, certo, pessoal? Então, isso aí é uma coisa bem importante que nós precisamos. Já fez terapia alguma vez, Paulinho? Sim. E gostou? Amei. Amor? Se pudesse, faria semanalmente. E por que tu não pode? Questão de dinheiro, né, doutor? O senhor sabe, não dá pra pagar toda semana uma terapia, né? Né? As terapias semanais, aí se tu for colocar no orçamento, elas ficam um pouco fora da conta. Agora, claro, a mensal eu poderia estar fazendo e até a quinzenal, mas eu gostaria que fosse semanal. Então eu almejo que tu volte a fazer terapia. Eu fiz bastante terapia. É bom, né? A gente se sente muito bem, né? Muito bom. Eu fiz durante 13 anos. Eu era muito angustiado, eu era muito ansioso, isso aí me perturbava bastante, isso me chateava bastante. Aí então eu fui indo, fui me entendendo, até então que agora a minha ansiedade, ela é controlada, né? Eu consigo controlar, eu consigo ver quando estou ansioso, quando começa a ficar nervoso, então eu começo então a me arrumar, me ajeitar, né? E eu aprendi muito com os meus psicólogos, minhas psicólogas. Um abraço para vocês aí que cuidam da nossa alma aí, da nossa psique aí. Cuidam, né? Um abraço. E cuidam mesmo, né? Cuidam. Meu muito Deus, bem. Vão nas feridas legais pra gente pensar. Porque todo mundo tem, né, Paulinho? Claro que tem. Todo mundo tem problema e todo mundo tem que ter um profissional confiável para poder trocar uma ideia. Exatamente. E ter algumas opiniões, né? Faz você refletir sobre diferente, né? Uma visão diferente exatamente. Que muitas vezes nós estamos passando por algum problema e a gente acha que aquele problema é só nosso, que é só você que é o formador daquele problema, enquanto que esse problema é comum a todos. Todos sofrem por aquele processo psíquico, que é uma coisa que alivia bastante. E outra coisa que eu acho muito legal, doutor, é que às vezes a pessoa acha que ela é a vítima do problema e às vezes ela é o problema em si, quando ela olha para si mesma. Né? Exato, muito legal isso aí, Paulinho. Porque ainda mais quando a gente tem a mania de botar a culpa nos outros, né? Ninguém me entende, eu sou incompreendido. Na verdade, é tu que não se compreende. Exatamente, né? O meu patrão é um porre, meu patrão é ruim, mas é ela que faz condições negativas para ela e ela que acha que é o patrão. Verdade. Embora às vezes o patrão possa ser chato mesmo. Eu concordo. Seguindo adiante, qual é o próximo assunto? Segunda-feira turbinada essa. Boa segunda-feira. Nós estamos no nosso momento de... Já era para ter ido para o intervalo. Mas vamos fazer intervalo então? Vamos intervalo então? Faltou quantas? Faltam umas 4 ainda. Tá. Estamos de volta com o Ponto Crítico.
10 horas em ponto, você está acompanhando o Fala Doutor no Ponto Crítico, na edição desta segunda-feira, dia 31 de março, num oferecimento de Instituto de Cardiologia de Cruz Alta, o ICA ou ICCA, e também Laboratório Novitá, né, doutor Paulo? Novitá, exatamente. Um abraço aí o pessoal do Laboratório Novitá, o André e todos aí, os funcionários ali que estão aí nos acompanhando. E uma coisa que eu fiquei sabendo do Laboratório Novitá, eles botaram um telão na sala de espera, enquanto as pessoas estão aguardando ali para colher exames, eles estão assistindo ali dicas de saúde, inclusive os nossos programas, Paulinho. Colher legal, é uma palavra boa, né? Porque, cara, como a gente perde o medo de agulha, né, cara? Exatamente, porque ali tem aquela tensão de colhe uma agulha para lá, sangue para cá, ali as pessoas estão doentes, estão colhendo exames, e aí estão vendo ali um programa ali, o nosso programa ali, né? Muito legal isso aí. Eu não sou médico, mas eu posso dar uma dica. As pessoas, antes de fazerem exame, marcar um exame lá, tem que fazer uma coleta de sangue. Bebam água muito antes, senão não pegam as veias, né? Ah, verdade, Paulinho. Mas uma excelente dica. Sim, porque a pessoa está desidratada, baixa a pressão, a veia recolhe, né? Ela fica recolhida, isso é verdade. Ainda mais se as pessoas são muito gordinhas, né? É mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Mas muito bem, um abraço aí, o André. Também quero deixar um abraço aí ao meu amigo Rafael Braga, que está aí nos escutando, nos assistindo aí. Um abraço para ti, Rafael. Bom trabalho. Muito obrigado por estar dedicando aí a tua vida, a nossa cidade aí, que está fazendo muita diferença. Tá em forma, né? Tu viu que ele tá em forma, tá malhando. Ele tá enxuto. É ele que se cuide, né? Porque quanto mais tempo ele durar, mais tempo ele vai cuidar da gente, né? É verdade. É coisa bem boa. Vamos lá, pessoal. Nós estamos falando as dicas aí dos assuntos mais comentados ao longo aí desse mês aí de março, dedicado ao mês das mulheres. Nós já falamos aí algumas coisas e agora eu quero ver aí, então, antes de falar mais uma dica, eu quero ver, Paulinho, acho que nós estamos com bastante dúvidas aí, né? Bastante comentários, né? Vamos lá. Então vamos lá. As de hoje. Eu vou começar então com... Todas são de hoje, as que estão aqui. Opa. Carlos Paulo, bom dia, Ponto Crítico, bom dia, doutor. Eu gostaria de ouvir do doutor Viesli que ele falasse um pouquinho sobre chikungunya. Obrigado. Chikungunya. Chikungunya é uma virose, tá? Como aí a dengue, febre amarela, etc e tal. Também é uma virose, também aí dá febre, mal-estar, dor de cabeça, dor nas articulações, tá? E felizmente ainda Cruz Alta não tem, e muitas vezes até se confunde, pode confundir com a dengue hemorrágica, né, febre amarela, acaba confundindo essas viroses do além aí, tá? Então, por enquanto nós estamos sem aqui em Cruz Alta, mas acreditem que nos próximos anos, se nós continuarmos não cuidando da natureza, vai chegar aqui em Cruz Alta, vai chegar não só a chikungunya, como a zika e outras arboviroses aí. É diferente a chikungunya da zika? Sim, é diferente, mas assim, no geral, elas se confundem muito, porque começa com febre, mal-estar, dor nas articulações, dor de cabeça. Mas tudo é mosquito. Né? Tudo é mosquito. Então tem o Aedes aegypti, tem o da chikungunya e tem o da zika. O Aedes aegypti, ele pode carregar os 3 vírus. Os 3 vírus. Puxa vida. Exatamente. Que mosquito chato esse, hein? O mosquito tá na dele, né, cara? O problema não é o mosquito, o problema é o que nós estamos fazendo com a natureza, que estamos deixando o mosquito livre, leve e solto, né? O homem está sendo relaxado com a natureza, esse é o problema, né? Que por sinal, pessoal, choveu ontem, hein? Tá? E cuidem em casa aí, tá? Cuidem em casa aí, tampinha, resto de lixo, garrafa, aí esses depositários aí, esses líquidos acumulados em casa, tá? Telhas, caixa d'água, olhem bem aí para nós combater a dengue, certo, pessoal? Simoninha da Rosa, Dr. Paulo, sobre a autoestima, eu me amo, ela falou, a Simoninha. Você lembra que a gente tá falando sobre a autoestima? Simoninha, se tu se amas, meus parabéns, tá? Fantástico. O ponto, até o ponto de uma pessoa ter a consciência de si mesma e essa consciência passar por ela se amar, isso aí não foi de graça. Ela batalhou bastante, ela caminhou para chegar a esse ponto. Meus parabéns, tá? Meus parabéns e continue se amando, que isso aí é... E reflete na família, né? Reflete em tudo, principalmente se cura, né? A pessoa que não se ama... Será que a pessoa que se ama se cura? Aí que tá, o fato de se amar é a cura. Eu ia chegar nisso aí. O fato de se amar é a cura. A pessoa que não se ama, ela abre as portas das doenças. Ela abre todas as portas para todas as doenças. E a pessoa que se ama,
ela fecha a porta para as doenças, tá? Isso Simoninha, parabéns, tá? Parabéns. Rosane Botega Costa, eu me acho bonita, doutor Paulo, mas preciso de alguns cuidados que o senhor citou aí. Um é beber mais água, hidratar mais o corpo. Fantástico. Sim, de fato, tem pessoas muito bonitas, com a pele muito bonita, mas quando tu vê, elas estão desidratadas, aí ficam enrugadas, ficam com a pele murcha, né? Então é importante a hidratação, sim. Jurema Alves Segato, eu me acho bonita e muito vaidosa. A Terezinha Salles diz que ela é charmosa. Charmosa. Aham. Então, a vaidade é importante, tá, gente? A vaidade é importante. A vaidade é o início do autocuidado. A gente vai ficar sempre meio arrumadinho, ajeitadinho, né? Eu digo aqui que eu boto qualquer roupa, mas claro, eu boto qualquer roupa, mas a gente dá uma ajeitada, penteia o cabelo, o que restou, arruma aqui, arruma a gola, não vai sair aí despenteado, não vai sair desleixado, com roupa suja, sapato sujo, claro que não. Tem que ter um pouquinho de vaidade. Agora, o que nós não podemos ter é viver sob a pressão da vaidade, como a vaidade ditando a nossa vida. Sim. Nós é que temos que ditar a vaidade, e não a vaidade ditar a nossa vida. Gostei dessa frase. Ana Santos, repete de novo então pra gente. Já repeti. Gostei, Nós que temos que ditar a nossa vaidade e não a vaidade ditar a nossa vida. Não é o telefone que manda em você, é você que manda no telefone. Exatamente, né? Por aí. Exatamente. Ana Santos, doutor, o que se entende por belo? É uma pergunta bem filosófica, né? É bem importante. O belo, o meu belo, é Rosane o nome dela? É Ana Santos. Dona Ana, muito obrigado Ana Santos, obrigado pela tua participação, uma baita de uma pergunta, assim como as outras, muito legal. O meu belo é diferente do seu, eles podem até ser semelhantes, inclusive pode até ser igual, uma coincidência, mas no geral, o que é belo para um não é belo para o outro, tá? E nós temos que respeitar isso. Se a senhora se acha bela, pronto, isso já é o suficiente, isso já se basta, né? Porque tem pessoas que são muito lindas e não se acham belas. Por quê? Porque lá dentro são pessoas insatisfeitas, inseguras, frustradas, que não se resolveram ainda espiritualmente ou não se resolveram ainda amorosamente, não se resolveram intimamente. Então, por mais que o externo seja bonito, o interno não está. Se a senhora se acha bela, muito possivelmente o seu interno, o seu interior é resolvido. É legal mesmo. Bem, legal, agora nós vamos para algumas questões técnicas. A Valmira Juris diz assim, doutor, quem não tem útero é preciso fazer ou não? Acho que sobre os exames. Ah, sim. Quem não tem útero não precisa mais fazer o Papa Nicolau, né? Porque a gente tirou todo o útero, né? Às vezes, né, fica só o cólon do útero, mas às vezes faz aí a tal esterectomia radical, total, tira todo o útero. Aí não precisa mais fazer o Papa Nicolau, né? E uma coisa aí, nesse caso, se tem os ovários ainda, ela vai fazer ali, ela vai sofrer ali a questão aí da menopausa, tá? Ela só não vai menstruar mais porque não tem mais o útero. Mas a questão dos ovários, sim. E também tem o contrário, né? As pessoas, por algum motivo ou outro, retiram os ovários, mas não retiram o útero. Então essa pessoa vai ter menopausa precoce. Jane Wibelinger, bom dia, doutor. Tenho 53 anos, já posso fazer um tratamento para a menopausa? Jane, assim, bem da verdade, Jane, obrigado pela pergunta. Tratamento para menopausa, a princípio não tem que tratar a menopausa, porque a menopausa não é doença. Então, do ponto de vista técnico, a gente trata alguma coisa que necessita de tratamento. Quem necessita de tratamento é doença. A menopausa não é doença. Então, a rigor, não precisaria tratamento. E ela é um período aí que vai aí 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos. Algumas mulheres, 6 meses. Algumas mulheres não sentem nada. Algumas mulheres sentem muito. Então, existem medidas, tá, para amenizar esses sintomas da menopausa. Mas nós não podemos falar aí de tratamento, né? A gente fala no corriqueiro, mas aqui eu não poderia dizer sim, tem que tratar a menopausa. Eu estaria dizendo que ela é doença. Ela não é doença. Não
trate a sua menopausa como doença. Mas tem medidas, né, para amenizar, que nós já falamos aqui, né? Dieta, exercício, sono, bastante água, não fumar, não beber, alimentos mais saudáveis, né? Evitar aí o cigarro, evitar aí muito café, álcool eu já falei, certo? Então, e também tem os derivados de soja, tal, isoflavona, etc e tal, Paulinho. E agora só um recado, não é uma pergunta. Bom dia, Paulinho, bom dia, doutor Viesli. O programa está ótimo. A respeito de beleza, eu me amo, me acho linda, não ligo o que os outros pensam de mim, o importante é eu estar bem comigo mesmo. É a Zilá Carpes que mandou a mensagem. Muito bom, dona Zilá, realmente é isso mesmo, né? Quem se acha belo, tá? A beleza é pra si, né? É pra si, porque sempre vai ter gente que vai botar defeito. Sempre tem um aí, bocudo, sempre tem um jacaré aí, né? Que é bocudo, que bota aí defeito nos outros, né? E geralmente são pessoas insatisfeitas, pessoas negativas, pessoas frustradas, pessoas que não estão bem resolvidas, que acabam então projetando nos outros uma perfeição que ele não tem. Tu é bonita, mas não é perfeita. Tu é bonita, mas o teu cabelo podia ser melhor. Tu é muito bonita, mas olha o tamanho do teu nariz. Bonita, mas os teus lábios estão afinando. Quer dizer, sempre tem algum defeito. Então, ou fazem aquele comentário bovino, né? Você acha bonita? Né? Que é horrível, né? O pior comentário. Doutor, terminou nosso tempo, 10h11. Pessoal, eu tenho tem mais uma ali, qual que é ali, ó? Mônica Melo perguntando se a pré-menopausa é a mesma coisa. Mônica Melo perguntando se pré-menopausa é a mesma coisa que menopausa. Não é, tá? Não é. Mônica, obrigado pela tua pergunta aqui no nosso Instagram, ao vivo e a cores, muito obrigado. Né, a pré-menopausa, né? Então a gente vê como um termo técnico médico chamado de climatério, onde realmente começam os sintomas, tá? Na ausência de todos esses sintomas, quando não ovula mais, quando não menstrua mais, a partir daí é menopausa, tá? Então, quando começa a falhar a menstruação, começam os sintomas, começam os calorões, a irritabilidade, e ainda a pessoa está menstruando regular ou irregular, mais para irregular, isso aí é climatério. O momento que parou de menstruar, a partir daí já é a menopausa. E me disseram aqui, gente, que acabou o meu tempo. Eu tenho mais 5 dicas ainda, né? Mas nós vamos comentar isso no nosso programa anterior. Ou melhor, próximo. Da semana que vem. Viu? Ele ficou neurótico com o tempo, não é só eu, entendeu? Já fiquei confuso aqui, porque eu tenho uma preocupação com o horário, nós temos responsabilidades aqui na rádio, tem os horários, tem os outros locutores, os outros programadores, que a gente tem que estar sempre atento a isso aí. Da minha parte, muito obrigado. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês, ajudando, contribuindo um pouquinho na vida de cada um, né? Junto com esse instrumento fantástico que é a Rádio Cruz Alta e esse grande comunicador Paulinho, e nós três juntos aqui formamos um trio trilegal para a saúde da população de Cruz Alta. Tchau, gente, um abraço, fui! Você ouviu no Ponto Crítico? Fala, doutor, com o seu médico do coração, Dr. Paulo Viesli. Voltamos na próxima segunda. E o Ponto Crítico volta amanhã, a partir das 7h40 da manhã, com o nosso time campeão de patrocinadores. Sempre com a supervisão de Álvaro, Felipe Pilau e Kathleen Pilau, direção-geral, jornalista Loy Newton Pilau, in memoriam. Vem aí, Supermanhã com Ana Voltolini. Fiquem com Deus. Tchau. Rádio Cruz Alta. Sintonize o seu dia com a informação que